Feedback fala sobre o papel das emoções no aprendizado e a importância da evidência científica para o melhor aprendizagem. Guilherme, bem-vindo. Obrigado. Eu nunca fui muito bom com as emoções, né? Desde pequena era um troço que eu não entendia direito, não sabia para que funcionava. E a minha formação acabou me levando para mais distante ainda dela, né? Porque eu sou físico de formação. Então, nas ciências exatas, você tem aquela ideia de que a emoção é alguma coisa que só entra para atrapalhar a brincadeira, né? Tanto que a gente brinca de falar quem é das humanas, a gente tem que ajudar a fazer miçanga, essa coisa toda, porque nas exatas a gente tem uma visão super deturpada do papel das emoções no jogo, né? Contudo, quando eu olho para trás, eu vejo que as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, elas tiveram como elemento central as emoções e a afetividade, né? Para vocês terem uma ideia, eu terminei a graduação e eu ia fazer um mestrado, já estava tudo certo, para eu fazer um mestrado no Instituto Max Planck, na Alemanha, para trabalhar com um dos grupos mais em voga em mecânica quântica, que é a minha especialidade, que os caras fazem só teletransporte, né? Então, você imagina o quão sexy é esse tipo de pesquisa, né? E eu decidi não fazer isso, porque eu tinha mais tesão em entender por que as pessoas odeiam física do que a própria física. A física, para mim, nunca foi um desafio muito grande, né? Se eu estudasse e esforçasse um pouquinho, eu entendia ela. Mas eu não conseguia entender por que todo mundo odeia física, principalmente adolescente, jovem e tal. Então, ao invés de eu ir para a Alemanha, com bolsa de doutorado e tudo, eu resolvi virar professor do ensino médio da escola pública, né? O meu orientador, na época, chegou a ligar para os meus pais, falando que eu era louco, que eu ia morrer de fome e tudo mais, né? Falou, professor nesse país e tal, tal. E assim eu fiz, eu deixei de seguir na carreira em pesquisa em física e virei professor. Depois eu quis entender ainda mais como é que se dá o processo de aprendizagem. E aí eu fui para São Paulo, fui para a USP, fiz um mestrado num programa lá que é Interunidades, que é justamente Faculdade de Educação e um Instituto de Física. É um mestrado em ensino de física, né? Como é que a gente ensina física para as pessoas, né? E aí sim eu fui fazer o que eu queria, que é ensinar mecânica quântica para adolescente em favelas de São Paulo, né? Eu quis entender ainda mais como é que isso acontece, e aí, no doutorado, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um sanduíche com o Antônio Damasio, que é um dos maiores neurocientistas do mundo em emoção, né? Porque eu queria entender o papel da emoção, do vínculo afetivo com a aprendizagem de conhecimento científico, né? Então, de lá para cá, é isso que eu me dedico. Eu vou falar para vocês, então, hoje, como é que eu vejo esse processo das emoções, dos afetos, e como é que a gente estuda isso do ponto de vista da ciência, tá? Mas para mim, é super legal estar aqui, porque eu nunca tinha vindo no Rio to né? E eu vim ontem, comecei a vi as coisas hoje, e eu fiquei assim, cara, que difícil que vai ser, né? Porque eu vou falar de educação, vou falar de escola, e desde ontem eu estou vendo todo mundo só fala de marketing, de publicidade e coisa. E eu falei, caralho, os caras vão querer que eu vou falar de emoção lá para vender mais, né? E eu estou preocupado em formar gente boa. A minha pesquisa, no fim, é mostrar como é que a gente enxerga as emoções de outro jeito, né? Então, se alguém está esperando aí como é que a gente emociona os outros para vender, fala, puta, não é por aqui. Mas se você for um pouquinho sagaz, você vê que tem vínculo, né? Mas a minha preocupação é formar ser humano melhor, e venda não é é o contrário do que eu acredito, porque quanto mais você vê a educação como mercadoria, mais você destrói ela, né? Então, vamos lá. A neurociência, essa palavra neuro ficou super fashion, né? E eu vejo isso, assim, quando eu ia em festa e falava que eu era físico, todo mundo saía de perto de mim, né? Quando eu falava que eu trabalhava com física quântica, todo mundo ia embora mesmo, né?
E aí, hoje, se eu falo que eu trabalho com neurociência, as pessoas vêm falar comigo. Se eu falo que é neurociência das emoções, vem ainda mais, né? Então, eu estava andando em Londres, e aí eu vi um outdoor com os neurodrinks, né? E mais do que isso, você chegava naquelas lojas de conveniência, e você compra ali do lado da água e tal, né? E tem neurodrink para tudo, né? Para dormir bem e tal. E tem o melhor deles, né? Então, isso ajuda também a entender o charlatanismo que está por trás do neuro tudo, né? Tem neurobusiness, neuromarketing, neuropsico, não sei o quê. E é tudo um uso simplesmente mercadológico e capitalista do termo, e as pessoas acreditam. E é água com açúcar, essa porra, não tem nada mais além disso. É um Gatorade caro com um nome bonito. Tá? E aí eu vivo nesse mundo aí onde esse charlatanismo impera, então eu tento mostrar as evidências disso, principalmente para a educação, né? Você tem secretaria de educação pagando milhões por produtos que eles dizem que é baseado no cérebro e que é tudo charlatanismo, tudo, né? Então, eu vivo nesse meio. Eu, infelizmente, né, eu tive um pai que me ensinou ética, né? Porque senão eu estava milionário. Você imagina, mecânica quântica e neurociência, eu estava rico, velho, mas não, estou professor mesmo. Como é que eu vejo esse papel da neurociência na educação, né? O maior desafio que a gente encontra talvez possa ser entendido aqui. What you doing? I'm attempting to view my work as a fleeting peripheral image so as to engage the superior colliculus of my brain. Interesting. I usually just have coffee. You been up all night? Is it morning? Yes. Then I've been up all night. And you're stuck? Why else would a person try to engage their superior colliculus? Sorry, sweetie, I can't help you till I've had my coffee. Essa cena é caricata, mas explica bem a dificuldade que é trabalhar com neurociência e educação, né? Eles têm uma assessoria muito boa, o Big Bang Theory, e aí isso aí foi tirado de um paper que tinha sido publicado, acho que 2 semanas antes, ou um mês antes, mostrando que você colocava um rato num labirinto, ele tinha uma tarefa para cumprir, e chegava uma hora que ele não conseguia mais cumprir aquilo. Por algum motivo, ele não dava conta de resolver o problema que é colocado para ele, né? E aí eles davam pistas da solução no campo periférico do rato e coletava a resposta cerebral do bicho. E aí, quando ele tinha lá o colículo superior ativado, ele resolvia o problema, né? Então, isso foi um experimento com rato no laboratório, né? E a ideia para a educação é fazer isso aqui. Você imagina, você traduzir direto do laboratório para a sala de aula e colocar as pessoas correndo ali, a criança olhando as coisas, né? Essa é a grande dificuldade de fazer a ponte entre a neurociência e a sala de aula. Tá? É o maior desafio, e quem é sério nisso sabe o abismo que tem entre as duas coisas. Então, a gente está tentando construir uma ponte entre esses dois mundos, e não é fácil fazer. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que eu estou tentando fazer isso, e como é que eu acredito, e como é que as pesquisas mostram, as evidências disso, da direção que a gente pode seguir ligando emoção e aprendizagem. Então, como é que a gente repensa a escola, né? Essa, para mim, é a grande possibilidade de contribuição da neurociência, né? Então, mais do que pensar em prática pedagógica, eu acredito que a neurociência pode auxiliar a gente a repensar o processo educacional como um todo. As pessoas estão muito preocupadas só com a sala de aula, com a atividade do professor, como se tivesse uma série de regrinhas que ele fosse capaz de seguir, e isso é praticamente impossível, ainda mais nas condições do Brasil, né? Mas eu acho que o que a gente tem de evidência nos ajuda a repensar a escola, o funcionamento da escola e tal. E percebam, eu deixo claro isso toda vez que eu falo, eu sou um forte defensor da escola. Tá? A escola ela pode não estar boa, mas a gente tem que mudá-la, então, e não acabar com ela. Tá?
A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento humano, que sem ela a gente não estaria aqui. E você pode ter escolas ruins e escolas boas, mas você tem que ter escola. Tá? Eu sou um super defensor da escola. A gente está vivendo um momento onde cada vez mais joga-se a ciência fora, a universidade fora, e agora estão querendo fazer homeschooling, enfim. A escola está perdendo o seu papel, as pessoas defendem isso, e aí é preciso que a gente repense que a escola é super necessária. E aí, eu vou tratar sobre as emoções, né? E o que são as emoções? A primeira coisa que é preciso ficar clara é que a gente sempre pensa as emoções de uma maneira dicotômica ou apartada da razão, da cognição. Né? É uma coisa que surge desde o Platão, foi cravada na sociedade pelo Descartes, e a gente acredita mesmo que essas duas coisas são separadas. Né? Razão e emoção estão separadas uma da outra, estão apartadas uma da outra. E o que as pesquisas mostram, principalmente a partir dos trabalhos do Antônio Damasio, que as duas são interdependentes. Né? Se você retira a emoção, a razão fica embotada. Tá? Uma não funciona bem sem a outra. Né? E, como eu disse no início, nas ciências exatas, essa cisão fica cada vez mais forte e é reforçada todos os dias na sala de aula. Né? Então, o que as evidências da neurociência mostram é justamente que esses dois sistemas de emoção e de cognição, emoção e razão, eles funcionam juntos e um influencia no outro. Tá? Então, essa vai ser o principal elemento que eu quero que vocês levem para casa mesmo. Assim. Agora, responder isso aqui, do ponto de vista da ciência, é super difícil. Né? Aqui deve estar cheio de gente aqui da área de artes e cinema e tal, e aí a definição que eu vou dar, vocês vão me jogar pedra. Né? Um poeta vai falar assim, esse cara é doente. Mas é a visão da ciência para a emoção. Né? Do ponto de vista científico, a emoção, e ela tem a ver com a origem, de algum jeito, com a origem da palavra, né? Que é no sentido de mover. A ideia de emoção, ela tem uma relação com o movimento, a origem do termo. Né? E no inglês fica claro, no francês fica claro. E para a ciência é mais ou menos isso também. Tá? As emoções, elas são um sistema super complexo e altamente coordenado de ações. Você pode ver isso quando, sei lá, se entra alguém aqui, eu vou ter medo, porque, sei lá, vou achar que alguém vai chegar dando tiro aqui. Eu vou sair correndo. Né? Ou se aparece alguém ali que eu queira ver, sei lá, Wagner Moura hoje de manhã, eu vou correr para tirar uma selfie. Tem movimento, tem ações ligadas às emoções. Né? Agora, muitas delas não são visíveis. Né? Então, por exemplo, se você está numa situação de medo, o seu sistema cardiovascular ele manda uma série de sangue oxigenado para os grandes músculos, para você ficar pronto para correr ou para lutar. Né? Você tem o sistema endócrino, você tem as glândulas adrenais te preparando, deixando o seu corpo com mais energia, liberando cortisol, para que você tenha mais glucose no sistema sanguíneo, e isso te dá mais energia, seja para lutar ou seja para correr, para fugir. Tá? Então, as emoções são pensadas desse jeito. Você tem movimentos muito sutis, imperceptíveis, que são de moléculas, e você tem movimentos macro que você vê, do cara correndo, chorando, a expressão facial mudando. Então, são sistemas super coordenados e altamente orquestrados de movimentos. Certamente um poeta vai odiar essa definição. Mas é assim que a gente estuda esse troço em laboratório. E aí, a minha pesquisa original é algo que segue nisso aqui. Isso aqui era uma aula que eu tive no MIT e o quadro terminou assim. Né? E, para quem é da física, isso aí dá um barato, velho. É do caralho você ver um negócio desse aí. Você olha e você fica meio extasiado. Assim. É fantástico mesmo. Né? E aí eu fui tentar encontrar cientificamente, medir esse barato. Será que isso é possível fazer? Será que existe um vínculo?
Então, a minha ideia de emoção na educação é justamente, em termos simples, é uma cola cognitiva. Tá? É o que faz a aprendizagem acontecer. Então, não é a visão que eu trago de emoção, não é da motivação, assim, da aula legal, professor de cursinho. Isso é importante? É importante. Mas a visão que eu trago é uma visão muito além disso. Tá? Então, não necessariamente tem que ser aula show, tem que ficar jogando bolinha por cima. A ideia não é essa. A ideia é que você aprende, de fato, aquilo que te emociona. A emoção faz com que a cognição funcione na sua máxima potencialidade. Tá? Essa que é a minha defesa. A emoção não é acessória, a emoção é um elemento necessário para a aprendizagem. Tá? Então, quando você pensa em emoção, isso aí te desperta uma série de emoções. Eu fico altamente emocionado. Né? Isso aqui também me deixa emocionado. Raiva, inveja, principalmente. Ou seja, a beleza, a estética, a beleza física está sempre associada à possibilidade de gerar emoção. Né? E pode ser a natureza também. Né? Ou você pode ter emoções aversivas, né? A partir de estéticas. E a arte talvez seja o único momento onde a emoção é levada para a escola. A gente associa a emoção às aulas de arte, música e tal. Né? E a minha pergunta era justamente essa. E isso aqui dá barato? Isso aqui emociona alguém? Né? Para o matemático, eu acredito que sim, porque é a equação mais bonita criada pelo homem para representar a natureza. Né? A minha Angelina Jolie é essa aqui. Né? Quando você entende o que está por trás dessas letrinhas aqui, é de uma beleza extraordinária. Extraordinária. Né? Então, eu tentei medir se é possível achar o barato nisso aí. Tá? Por quê? Como eu disse no início, né, no ensino de ciências, principalmente, nas ciências exatas, emoções são alienígenas para mim, porque eu sou um cientista. Né, e tem o Spock. Ele é a representação fidedigna do homem cartesiano. Né? A Enterprise está lá quase explodindo, está todo mundo desesperado, ele resolve tudo, porque ele é um vulcano e ele não sente emoção. Então, se você não sente emoção, você toma as melhores decisões. Né? O trabalho do Damasio mostrou que isso não é verdade. Então, como eu não tenho tempo de falar disso aqui, quem quiser entender um pouco mais, leia o livro do Damasio, que é fantástico, que chama O Erro de Descartes. Tá? É uma neurociência super elaborada, mas escrita de uma maneira muito bem feita, que uma pessoa leiga é capaz de entender. E ali ele deixa claro o erro, que é separar a razão da emoção. Tá? Mas aí, o que eu faço? Eu usei o arcabouço todo do Damasio para poder estudar o cara respondendo questão de física. Só ver o horário aqui. Então, eu peguei questões que a gente já usa há 40 anos no ensino de física e as pessoas erram. Tá? Você dá uma questão dessa aqui para um cara que acaba de formar em física em Harvard e 30% deles vão errar. E a gente não sabe por quê, porque esses caras sabem muita física. Então, o que será que os leva a cometer esse erro? Né? Então, eu vou fazer rapidinho aqui, sempre com medo de atrasar a mesma coisa, mas a questão aqui é a seguinte, o menininho joga uma bolinha para cima. Qual dessas 4 alternativas representa as forças que atuam na bolinha quando a bolinha está subindo? Tranquilo? Então, vamos fazer só para ver aqui como é que fica. Quem acha que a letra A, levanta a mão. Quem acha que a letra B, levanta a mão. Quem acha que a letra C, levanta a mão. Quem acha que a letra D, levanta a mão. Ciência é um negócio bonito demais. Né? Vocês acabaram de replicar aqui um troço que a gente vê há 30 anos. A maioria esmagadora põe isso aqui. Ó. A maioria esmagadora. Né? É uma visão aristotélica, que só tem movimento se tiver força. Então, o que todo mundo acredita aqui? Para a bolinha está subindo, tem que ter uma força para cima, puxando ela. Né? Tem 2.500 anos isso, cara. E não é isso. Aqui, ó. Né? A partir do momento que ela sai da minha mão, ela se move por inércia. A única força que atua na bola é o peso. Né? Então, vocês viram, a gente chama isso de concepção alternativa, ou concepção espontânea,
que a maioria das pessoas tem, traz uma física intuitiva. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alunos de doutorado e mestrado de um grupo que eu chamei de expert, que eram físicos e engenheiros, para responderem essas coisas enquanto eu coletava a resposta emocional deles. Eu peguei um grupo de doutorandos e mestrandos das ciências humanas e fiz a mesma coisa. Tá? Eu vou mostrar rapidinho para vocês o resultado. Como é que a gente mede a emoção? Essa é uma grande dificuldade, né? Uma maneira que a gente usa bastante é a condutância da pele. Quando você se emociona, você transpira um pouco mais. Mesmo que eu não consiga ver, você libera eletrólito na sua pele. Suor, sal. E sal conduz eletricidade. Então, esses dois eletrodos aqui jogam a corrente elétrica, pequenininha, né? Você não consegue eletrocutar ninguém se você quiser, se você estiver pensando em matar um aluno, um parente, não funciona. Mas você consegue ver se o cara emocionou, porque tem um aumento da passagem de corrente elétrica, porque tem mais suor na pele, né? Então, para vocês terem uma ideia, é algo assim, ó. O cara aqui está tranquilo, na boa, sem resposta nenhuma, aparece a Angelina Jolie. Opa! Aquele estímulo colocado aqui aumentou a sensação de emoção do sujeito. Tá? E aí, o que a gente viu? Os experts são os físicos e engenheiros, aqui são o pessoal da história, música e tudo mais. Né? A gente viu que estatisticamente é significativo a diferença de emoção que os experts, né, que os físicos e engenheiros sentem quando eles veem as respostas corretas, científicas, e em comparação com quando eles veem as concepções alternativas. Tá? E com os novatos é o contrário. O que isso está dizendo para a gente? Que o vínculo afetivo dos físicos e dos engenheiros são com as questões corretas, enquanto que dos novatos são com as questões equivocadas, como vocês acabaram de fazer aqui. Tá? Quando a gente compara com questões de matemática, porque elas têm o mesmo processamento cognitivo, mas não tem essa física intuitiva, não tem diferença entre um grupo e outro. Tá? Ou seja, o negócio é mesmo na física. E aí eu fiz a diferença, que, como vocês viram, o Big Bang Theory é uma coisa que eu gosto, né? E ele ali também representa uma rixa que tem entre físicos e engenheiros. Né? E no Big Bang Theory fica nítido lá entre o Sheldon e esqueci o nome dele, o Howard, que é engenheiro. Né? Os físicos têm uma resposta emocional muito maior para a questão científica do que para a concepção alternativa, e para os engenheiros não tem diferença. Tá? O que é o legal daqui? O desempenho deles no teste de física é o mesmo. Ou seja, não é cognitivo o negócio. É que para o físico dá barato a física e para o engenheiro não dá barato. Né? Se você pegar a matemática o padrão é igual para os dois, para os físicos e para os engenheiros. Né? Então, a nossa interpretação é que o engenheiro domina a física, mas ela não dá barato para ele. Assim como os dois, os engenheiros e os físicos, dominam a matemática e ela não dá barato para eles. Né? Então, essa é uma das evidências que a gente tem, que a emoção está ligada diretamente ao conhecimento. Perceba que eu não estou falando aqui de professor legal. Tá? As piores pessoas que eu tive na minha vida foram de física. Por isso que eu acho que todo mundo odeia física. Porque eu não tive tive um só. E aí hoje o meu esforço é para não repetir o que eles fazem. E isso estou tendo mais sucesso do que investigar as emoções. Outra maneira que a gente tem é o clima emocional. Tá? Agora, por que isso é difícil? Né? Porque medir emoção é muito complicado. Tem uma questão de valência que a gente não consegue determinar, se a emoção do cara é medo ou excitação. A gente está sempre dependente do relato do sujeito. Né? Mas, de alguma maneira, quando você olha todos os tipos de pesquisa são feitos, por mais que as emoções sejam muito subjetivas, as medidas delas são muito boas. Né? Não é perfeito, assim, não chega a ser um álbum branco dos Beatles, mas é um troço muito bom. Tá? Não tem a perfeição, mas é super interessante. Tá? E aqui é só para vocês terem uma ideia de quais são os esforços que a gente tem para medir a emoção. Então, o que a gente faz? Numa aula de relatividade, um professor de física do Instituto de Física da USP, a gente coloca uma lâmpada vermelha atrás, no quadro, né, colado ao quadro, e os alunos recebem um clicker, que é só um padzinho é um telemarketing da emoção. Né?
Do 1 ao 5, ele tem que dizer se a aula, naquele momento, né, que a luz acende, ele tem que dizer se ele está desanimado, se ele está desinteressado, se ele está indiferente, se ele está interessado ou se ele está animado, né? Numa escala assim de que aula horrível, eu quero morrer, né? Até, nossa, eu quero ser professor de física, né? E aí eles respondem isso e a gente tenta observar como é que o clima da aula inteira é modulado durante os 50 minutos, né? Então, a gente tem coisas assim. As emoções positivas vão tendo essa dinâmica, a neutra, essa dinâmica, e o negativo, essa dinâmica, né? Então, daqui você tira várias coisas interessantes, né? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo agora? Quando tem esse pico de emoção positiva, a gente vai para o vídeo e olha para ver o que o professor está fazendo, né? O que ele está fazendo ali que faz as pessoas se emocionarem mais, né? O que ele fez aqui para cair tanto, né? E assim vai. E você vê que, por mais que o cara seja foda, tem uma galera ali que nada agrada. Já disse Carla Pérez, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? Então, se nem Carla Pérez nem Jesus agradaram, imagina um professor de física, né? Então, é pedir muito da gente. Mas essa aqui são maneiras da gente tentar relacionar as emoções com a sala de aula, tá? E aí, por fim, eu vou falar de um elemento super importante, que não é diretamente com a emoção, essa pesquisa que a gente fez, mas tem a ver com as interações sociais, né? Porque, necessariamente, as emoções surgem das interações. Então, a interação social talvez seja o elemento principal da construção desse vínculo afetivo com o conhecimento, né? Eu acabei de dizer para vocês que os professores de física são péssimos na interação social, né? Eu tive professores excelentes pesquisadores, publica com a NASA, uns caras sinistros, e a aula do cara, você quer morrer mesmo, assim, a aula pior possível. Eles são muito ruins em interação social. Por quê? Porque é essa dicotomia humanas exatas, né? Então, eu não sou de fazer miçanga, eu não vou ler um poema na aula de física. E é aí que eles erram, né? Aí que eles erram muito. Então, a gente está fazendo uma pesquisa que é medir a interação cerebral de aluno e professor. A gente usa um equipamento que chama NIRS, que é uma touquinha que a gente põe, e isso aqui mede ativação cerebral semelhante, uma resposta semelhante à da ressonância, né, um BOLD. Só que é uma touquinha, ou seja, a pessoa pode interagir, pode agir quase que normalmente, e você não tem lá que ficar preso dentro da ressonância, né? Tem algumas limitações, como qualquer técnica, mas a principal limitação é que só pega córtex, né? Não pega as coisas mais profundas, por isso a gente não consegue estudar emoção. Mas a gente consegue estudar uma série de coisas interessantes. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente publicou isso no ano passado, é uma professora ensinando uma menininha de 3 anos a contar. A menina sabe quantidade, sabe número, mas ela não sabe fazer conta. E aí a gente fez uma tarefa para ensinar a menina a fazer conta. E a gente capta a ativação dos 2 cérebros ao mesmo tempo. 7, 8, 9, 10. Deu, foi até aqui, deu até um 9. Tudo bem? 9. Então você vai andar 9 casinhas. Conta aqui comigo de novo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente está vendo aí, né? Como é que o cérebro das duas como é que eles estão naquele mesmo momento, online ali, os dois, como é que eles estão se comportando, né? Então, a gente vê 2 coisas interessantes. Existe uma sincronização da ativação do pré-frontal da criança com o da professora, ou seja, a parte do raciocínio matemático, elas estão ali coativadas, né? Os 2 ativam ao mesmo tempo. E o interessante é que essa região aqui, que é chamada de temporal-parietal junction, é uma área que está ligada à empatia, tá? Ou seja, uma área que está diretamente ligada à interação social, né? Então, a gente vê que a professora, ela consegue, essa professora principalmente, se colocar no lugar da criança naquele momento ali. Então, enquanto o pré-frontal da criança está sendo ativado, essa região do cérebro dela está sendo ativada. Então, a interação social ocorre de uma maneira muito profunda, e eu não tenho dúvida que esse deve ser o lugar que a gente tem que pensar, né? Porque a escola está ficando cada vez menos isso, né? Se você pega as escolas privadas super boas no Enem, seja lá em que for, os professores mal têm contato com os alunos, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula,
para não querer ser pobre, né, como o meu orientador tinha me dito. Lá em São Paulo, eu fui dar aula para o Objetivo. E lá, você não tem nem lista de chamadas, você não sabe nem o nome do sujeito. Né? E aí, quando eu não quis trabalhar lá, a mulher lá me ligou do RH e falou, cara, você não está entendendo, isso aqui é uma empresa, as pessoas fazem a carreira delas aqui e tal. Eu falei, pois é, eu não sou empresário, eu sou educador, cara, assim, não é o que eu quero. Né? E essa, então, ou seja, são escolas construídas cada dia com menos interação social. Né? Então, esse talvez seja o maior problema. Então, a saída é encontrar o caminho do meio mesmo. Tá? Como é que a gente fica entre a ciência dura e a educação? Né? Como é que a gente rompe o miçanga e o gênio das exatas? Isso não é uma verdade. Né? E isso faz com que a gente jogue a emoção para fora, a gente não ligue para a emoção. Isso faz também com que a gente permaneça mantendo uma série de preconceitos aí com ciências e com educação. Pedagogo, as pessoas chamam de pedabobo. Tudo isso aí afeta diretamente o funcionamento das escolas. Né? Não pode ser desse jeito. E, então, como é que estabelece esse diálogo entre as áreas, tá? E principalmente entre os pesquisadores? Eu acredito que cada vez mais tem que ser institucionalizado, né? Não pode depender da boa vontade de um ou de outro. Quando eu comecei, em 2008, a falar de neurociência e educação, só eu falava desse troço. No Brasil, né? Agora está começando a ter a rede, agora tem uma série de avanços que certamente vão ser paralisados a partir desse ano com o nosso novo governo, que acha que universidade é só para doutrinar as pessoas. Né? E não tem um amigo meu lá na universidade que leu Marx, infelizmente. Né? A necessidade de superar essa dicotomia, então, entre ciências exatas e humanas. Existe ainda essa lógica de que o educador, o pedagogo, é um bobo, que não faz nada sério, pelo lado das exatas, né? E o contrário. Então, eu apanho dos dois lados. Né? Então, quando eu vou para ciências exatas, eles falam que eu sou um educador, então eu só falo blá, blá, blá. E quando eu vou para a educação, eles falam que eu sou um positivista, querendo medir coisa. Né? Então, é essa dicotomia que impede que as pesquisas em educação possam fluir melhor. Né? A gente tem que buscar uma compreensão do que vem a ser a sala de aula de verdade. Como eu disse a vocês, a ideia nunca pode ser jogar a sala de aula fora. A escola é super importante. A escola deve ser defendida cotidianamente e deve-se buscar por mudanças na escola, mas não o fim da escola. Tá? E o principal, né, tem que ser uma construção conjunta de perguntas do campo educacional que podem ser investigadas pela neurociência. Enquanto o neurocientista achar que ele tenha as respostas, mas é ele mesmo que faz a pergunta, não vai ser o videozinho do Big Bang Theory aqui. Eles vão ter muitas evidências, mas que não servem para nada na sala de aula real. Né? E enquanto o educador achar que eles não têm evidência nenhuma, a gente vai ficar nessa dicotomia sempre. Ou seja, é preciso os educadores conversem com os neurocientistas e ponham para eles quais as perguntas que eles querem que sejam resolvidas. Tranquilo? Acho que vou cumprir o tempo pela primeira vez na vida. É isso. Qualquer dúvida, quem quiser depois falar, porque é um negócio que não tem pergunta, né? Vocês podem me mandar um e-mail aí, quem quiser perguntar mais sobre emoção, vai ser um prazer respondê-los. Obrigado.